Flamengo perde jogo, perde liderança e cai para a terceira colocação na tabela. Renovação no Flamengo, Claudinho mais perto e olha, Gabigol falou tudo e chamou até de mentiroso. Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Chegamos nessa manhã de sexta-feira com muitas informações aqui do nosso futebol brasileiro. Olha, eu quero desejar um bom dia para você que está nos acompanhando nesse momento, uma boa tarde, uma boa noite no seu horário que você vai ver esse vídeo e quero pedir para você dar essa moral, dê o seu like nesse vídeo, o seu like ajuda demais aqui no nosso crescimento e eu quero agradecer a vocês, o nosso canal BTB Esportes está caminhando aí para chegar a 200 mil inscritos. Primeiramente, graças a Deus e você que tem dado essa moral aqui ao nosso canal. Deixou o seu like? Tamo junto, vambora. Ontem, o Flamengo jogou no Maracanã, assim com mais de 50 mil torcedores e o Flamengo perdeu para o Fortaleza. Olha, vou ser sincero pra você, futebol é jogado, eu esperava assim que seria um jogo difícil, mas sinceramente eu não esperava uma derrota. Se o Flamengo tivesse empatado esse jogo, eu ia falar, poxa, empatou diante do Cuiabá, poxa, mais um empate agora diante do Fortaleza dentro de casa já não seria um bom resultado, mas um resultado que poderia sim acontecer. Agora, sinceramente, eu não esperava ontem uma derrota para o Flamengo. Então, o Flamengo ontem perdeu o jogo, né? Teve ali um gol contra do Wesley, foi o primeiro gol ali do Fortaleza, que eu percebi que depois daquele gol contra, o Flamengo meio que, claro, Maracanã lotado, aquela pressão da torcida, o Flamengo foi pra cima, foi pra dentro pra tentar empatar ali o jogo. Eu estava no Maracanã ontem, a torcida, na hora do gol, começou a cantar ali. A torcida do Flamengo ontem é a única que dá pra ser poupada, não dá pra poupar os jogadores, alguns jogadores, não dá pra poupar o Tite também, que eu falo sobre isso. Ninguém teve uma culpa assim, a culpa foi do Tite ou foi dos jogadores, foi um conjunto. Só dá pra poupar a torcida, que cantou no começo do jogo, cantou quando o Flamengo levou ali o gol, a torcida começou a cantar, e no final do jogo, muitos torcedores, não foi o Maracanã inteiro, mas muitos torcedores aplaudiram ali, aplaudiu o time, reconheceu ali o esforço, embora o Flamengo não tenha jogado bem, mas aplaudiu o time ali, até por essa situação também de Copa América, desfalques, que eu também já vou falar sobre isso, então teve essa parte da torcida também. Então o Flamengo ali, o Maracanã lotado, aquela pressão, o Flamengo foi pra cima, tentando o empate, tentando a virada, e aí não adianta, você vai pra dentro, você tem possibilidade de você empatar e até mesmo virar, mas também você acaba deixando espaço, como a gente viu ali no segundo gol do Flamengo. O Flamengo chegou até no segundo gol do Fortaleza. A gente viu que o Flamengo chegou até marcar o gol ali, um lance de pênalti, né? Em cima do Pedro, que ele mesmo bateu muito bem, fez ali o gol. O Pedro vem muito bem, marcando muitos gols pelo Flamengo, mas ontem não conseguiu impedir ali a derrota para o time do Fortaleza. Então a situação do Flamengo nesse momento é o seguinte, né? Na tabela. Nesse momento o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro, venceu ontem, né? Do Vitória, 1-0, tá com 33 pontos. O Palmeiras, que também venceu ontem do Atlético Goianiense, está também com 33 pontos na segunda colocação e o Flamengo tá ali na terceira colocação com 31 pontos, fechando o G4, Bahia com 30 pontos. O jogo ontem não foi bom, né? Não foi um jogo bom. Luiz Araújo muito mal, errou tudo ontem. Assim, parecia estar sem confiança, eu tava observando ele ali, parecia estar sem confiança. O Ayrton Lucas, que também joga ali, né, naquele lado esquerdo, também muito mal. Então você vê dois jogadores que atuam ali no lado esquerdo do Flamengo. Os dois estavam muito mal. Então, ou seja, o Flamengo ficou sem aquele lado esquerdo. Jogou sem o lado esquerdo, foi muito mal. O Alan também ontem no meio de campo, muito mal também. Aí eu tava vendo, pensando o seguinte, o Flamengo jogou esses dias aí com o Léo Ortiz, que é zagueiro, um ótimo zagueiro, que também entrou ontem, né, na partida. Jogou com o Léo Ortiz como volante, cara, ele foi muito bem na marcação, criando jogadas ali, chegando na frente para poder ajudar no ataque também. Cara, sinceramente não sentiu ele ter saído da sua posição, né, que é zagueiro, e ter jogado ali como um volante, ajudou muito ali o Flamengo. E o Alan, que é da posição, infelizmente ontem não fez um bom jogo.
Tivemos também o Matheus Gonçalves, que teve a sua oportunidade, teve até uns momentos ali no jogo que ele, né, ali deu alguns passes, ali um chute a gol ali, mas não foi bem também, não foi bem. O Gerson, eu tava vendo aqui que no final do jogo, ele deu uma entrevista falando o seguinte: fizemos um bom jogo, né, afirma Gerson após a derrota do Flamengo para o Fortaleza. Mas, Gerson, pô, eu gosto muito de tu, mas não dá pra concordar. O Flamengo não fez assim um bom jogo ontem, né? Como eu falei, muitos jogadores aí abaixo, né? Muitos jogadores ali abaixo. Eu tava vendo também o gol contra que o Wesley fez. Poxa, você não pode pegar um jogador, claro, né? Tô entre aspas aqui, você não pode pegar um jogador de 1,5 m e botar pra marcar ali na primeira trave. Você tem que botar um jogador mais alto ali, eu não sei se é o Tite ou até mesmo os jogadores ali. O jogador pode orientar o outro, ó, falando, marca você, Wesley, vem pra cá, fica aqui num rebote ali, numa segunda bola, né? E geralmente a gente vê assim, na marcação ali no pênalti, pode reparar, às vezes você vê um jogador mais baixo ali atrás ali, fora da grande área, ali, pra poder pegar um rebote ou um possível contra-ataque do adversário. Então eu achei isso aí um vacilo muito grande. Por exemplo, o Pedro, que é um jogador alto, o Pedro poderia estar ali marcando aquela bola ali na primeira trave, eu não entendi. Então, um jogador baixo pulou, a bola resvalou na sua cabeça e acabou ali, né, o Fortaleza marcando ali o seu primeiro gol. Achei um vacilo muito grande colocar um jogador com a estatura do Wesley para poder marcar ali na primeira trave. Então, como eu falei, foram muitos jogadores abaixo. O Tite, eu gostei do que o Tite fez. Colocou o Gabigol, que jogou bem. Gabigol ontem foi bem, entrou muito bem, deu um acréscimo ali no time do Flamengo, marcou um gol que estava impedido, ao meu ver realmente estava impedido, não tenho o que reclamar aqui, né? O Carlinhos também, ele colocou o Carlinhos para frente também, então terminou o jogo ali com Pedro, Carlinhos e Gabigol. Eu gostei, muita gente fala que o Tite é retranqueiro, então ele teve coragem, o Tite teve coragem, o Flamengo até deu uma melhorada ali, naquele abafa ali. Eu só achei o seguinte, o Tite demorou demais. Tomou o segundo gol do Fortaleza, tá perdendo o jogo, tá vendo lá o resultado do Palmeiras, tá vendo que o Palmeiras tá ganhando, tá perdendo a liderança, vai pra dentro sem medo. É como eu falei, ele teve até coragem, o problema é que o Tite demorou demais. Se aquela formação que o Tite terminou o jogo, ele tivesse colocado assim que tomou o gol do Fortaleza, viu que já tava perdendo o jogo e liderança também, eu acho que o Flamengo teria no mínimo conseguido empatar o jogo, como aconteceu com o Gabigol, mas acabou ali o gol ele sendo anulado, e ao meu ver anulado ali corretamente, a gente não tem o que reclamar. A gente tem que melhorar. E agora é o seguinte, próximo jogo do Flamengo será dia 20, sábado dia 20, lá no estádio Mané Garrincha em Brasília, e com certeza, né, o estádio vai estar lotado, a torcida do Flamengo em todo lugar, torcedores do Rio de Janeiro que vão viajar pra lá pra poder apoiar o Flamengo, e claro, a torcida do Flamengo tá em todo o Brasil, em todo mundo, vai estar lá no Mané Garrincha apoiando demais. E aí o time vai estar completo. Tomara que o Tite consiga aí treinar esse time, porque também não é porque vai vir um De La Cruz, vai vir um Arrascaeta que o time vai entrar voando, tem aquela adaptação também ali. Então o Tite treinar esse time aí e contra o Criciúma é ganhar o jogo. Não tem jeito, tem que ganhar o jogo. 1-0, tá bom. 1-0 tá bom, o que vale são os 3 pontos. E agora é o seguinte, o próximo jogo, eu tô olhando aqui a tabela, será Botafogo e Palmeiras aqui no Rio de Janeiro. E é um jogo que pode sim acontecer o empate. Um jogo grande pode acontecer esse empate. Vai ser um jogo muito truncado, eu tenho certeza disso. Tem uma rivalidade aí, Palmeiras e Botafogo. O Botafogo, né, praticamente entregou o título ao Palmeiras na última rodada, na última temporada. Tem essa questão também aí do John Tex com a Leila também, aquela situação toda dos dois ali. Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar também na Libertadores. Então, é um jogo sim que pode acontecer o empate. Os dois são com 33 pontos. Se os dois empatam ali o jogo, os dois irão para 34 pontos, o Flamengo tem 31. E ele vencendo do Criciúma por 2-0, por exemplo, pelo saldo de gol, o Flamengo empataria, né, também com 34 pontos, mas assumiria a liderança do campeonato. Então, um empate na próxima rodada, Botafogo e Palmeiras, e uma vitória por 2-0 do Flamengo, o Flamengo assume novamente a liderança do campeonato. Então, assim, vamos esquecer assim o jogo de ontem. Vamos olhar para a Copa América, vamos olhar para os desfalques, vamos olhar para o tempo que o Flamengo jogou aí, todo desfalcado, e olhar aqui a tabela. O Flamengo, né, encerra aí a Copa América com o seguinte, na terceira colocação, com apenas
2 pontos atrás do líder do campeonato. E repito, dependendo de uma combinação de resultados, o empate aí do Botafogo e Palmeiras e o Flamengo vencendo por 2-0, 3-0, o Flamengo volta à liderança com o time completo. Então, é o seguinte também, eu acho que não tem terra arrasada. Se você olhar aí pela questão aí do que aconteceu, como que o Flamengo jogou desfalcado, não só os jogadores que foram para a Copa América, como também o Cebolinha, que estava bem demais, o Bruno Henrique também. Então, se a gente olhar assim para a tabela, Flamengo passou pelo que passou aí, todos esses desfalques, está em terceiro lugar, mas ali com 2 pontos atrás do líder. Galera, eu acho que não tá tão ruim também não. O time do Flamengo é muito forte, os desfalques agora, né? A gente vai encerrar essa situação aí de desfalques, o time vai estar completo agora e o Flamengo tem totais condições aí de brigar e conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Olha só, o Flamengo e o Zenit estão perto de um acordo aí que pode ser por mais ou menos 18 milhões de euros, que será pago em várias parcelas. E tem o seguinte, prioridade de compra sobre Lohan. Essa prioridade pode ser incluída também nessa operação. Mas essa questão de prioridade também é o seguinte, né? O Flamengo compra lá o Claudinho, né, do Zenit, que, poxa, é um ótimo jogador, eu tô na expectativa que venha dar certo sem essa contratação, mas é uma prioridade. Olha, um exemplo, tá aqui o Lohan, a gente quer vender o Lohan, por exemplo, por 15 milhões de euros. Vocês têm a prioridade, vocês querem? Tem condições de comprar, de pagar? A prioridade é de vocês. Não pode chegar a esse valor, então no caso tem esse outro time aqui. Então não é uma coisa certa, é uma prioridade. Mas o Flamengo vai colocar ali o valor pelo Lohan, que com certeza não vai ser um valor pequeno, é um ótimo jogador, um jogador novo, acho que fez agora 18 anos, se eu não estou enganado. Então tem essa prioridade. O Claudinho é um jogador para agora, é chegar e jogar. E o Lohan é um jogador que o Flamengo está preparando aí para o futuro, tem um potencial muito grande e a gente está atento aí a essa negociação. Teve uma renovação no Flamengo, né? O Flamengo ele renovou ali com o lateral direito Wesley. O contrato com o Flamengo vai até o fim de 2028 e passa a ter uma multa bilionária. A multa rescisória subiu para 200 milhões de euros, né? 200 milhões de euros, que dá aí mais de 1 bilhão de reais, né? E o Flamengo possui aí 70% dos direitos do lateral. Então o Flamengo decidiu renovar com o Wesley, que vem jogando muito bem, tudo bem, ontem marcou ali um gol contra, mas o menino vem jogando muito bem, oscila bastante, mas o Varela também é um jogador que oscila bastante também, então o Flamengo vai renovar com o menino aí, o Tite dando uma atenção ali, treinando ali direitinho com o Wesley, tem treinador que dá claro, tem que dar atenção a todos os jogadores, mas dando uma atenção ali ao menino, treinando ali o menino, ensinando, é um menino sim que pode crescer bastante e vem melhorando bastante aí na parte defensiva e principalmente na parte ofensiva. Teve a infelicidade, né, de ontem cometer ali um gol contra, mas como eu falei, faltou ali, não sei se o Tite ou os próprios jogadores ali orientar. Na primeira trave tem que ser um jogador mais alto para poder marcar, mas também não adianta ficar lamentando agora. E olha, Gabigol falou e ele deu a entender o seguinte, ele vai ficar até dezembro. Reclamou ali de não estar tendo ali muitas oportunidades, falou sobre minutagem, ele deixou claro o seguinte, que tudo é possível, realmente teve negociações, né, não deu certo ali as negociações, e uma coisa que me chamou a atenção, perguntaram o Gabigol sobre essa questão da idolatria, por exemplo. Um exemplo, se você for pro Palmeiras, poxa, você já pensou nisso? A idolatria que você tem aqui, a torcida do Flamengo, você ir pro Palmeiras, vestir a camisa do Palmeiras. E olha, pelo que eu vi o Gabigol falando aqui, parece que ele não tá se preocupando muito com isso, não. Infelizmente, foi o que eu percebi. E ele falou sobre ir para um time, né, que pode ser o Flamengo, a renovação, ou um clube aqui do futebol brasileiro, ir para um time que ele possa disputar títulos, que ele possa ser campeão, artilheiro, e falou até mesmo em seleção brasileira também. Então deu a entender o seguinte, se tiver que ir pro Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, ele vai. Ele falou que quer ir para um time que ele possa ser campeão, que ele possa disputar títulos, né? Que ele possa ser artilheiro, que ele possa chegar ali à seleção. E sobre essa questão da idolatria, ele meio que não quis comentar. Falou o seguinte, eu quero ir para um lugar que eu possa ser campeão.
que eu posso disputar títulos e posso chegar à seleção. Então, pessoal, vou ser sincero pra você, tá em aberto e olha, tudo pode acontecer. Então, o que o Gabigol falou sobre mentiras ali, né? Chamou ali os jornalistas ali, vocês falam muita mentira, né? Eu vejo muita coisa aí sendo noticiada que, poxa, não é verdade, reclamou um pouco sobre isso. E ao meu ver, se tiver que ir para um Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, mesmo tendo essa idolatria que ele tem na torcida do Flamengo, se tiver que ir, ele vai. Porque foi o que ele falou. Quero ir para um lugar que eu possa disputar títulos, ser artilheiro e também chegar à seleção. Galera, essas foram as notícias daqui do Flamengo, lembrando que o nosso canal é um canal de todos que cobre todo o futebol brasileiro. Daqui a pouco você vai ter notícias do Botafogo, do Fluminense, do Vasco e de todo o time do futebol brasileiro. Então, nós vamos ficando por aqui, lembrando sempre BTB Esporte em todos os lugares. Tamo junto, um abraço e é nóis!